Fala, torcedor tricolor, vitória importante do São Paulo contra o Vasco, 2-0, acabou agora há pouco lá em São Januário, o São Paulo conquistando esse resultado muito importante, jogando fora de casa, mais 3 pontos no Brasileirão, e o São Paulo segue vivo aí nessa briga por uma vaga na Libertadores de 2026. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, o pessoal da ESPN Brasil, linha de passe, analisando aí a repercussão, dessa vitória muito importante do São Paulo. Deixar os créditos na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo, se inscreva também se não é inscrito, mas agora bora acompanhar aqui a repercussão dessa vitória do São Paulo. Agora a gente tem um alarme aqui quando o programa está voltando do YouTube, né? Pra dizer, ó, voltamos para o ar aqui. É isso aí, linha de passe chegando, hein? 2-0, vitória do São Paulo em São Januário. Vitória seguida do São Paulo que dá aquela encostada lá no G6. E é importante porque a gente está sempre falando, eu sei que é repetitivo, né, Jean? Mas vamos lá, né? Haja desfalque nesse São Paulo, hein? Hoje já não pode contar com o Luciano, com o Mike, além de todos aqueles desfalques que a gente já conhece. E o Lucas fazendo sua terceira partida em sequência aí pelo Tricolor. Vitória para embalar, para dar moral. Mas a sequência a gente fala daqui a pouco, o que vem pela frente, né? Pois tudo bem, Jean? Tudo bem, William? Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é uma vitória gigante por vários motivos, né? É uma vitória gigante porque é num confronto direto contra um Vasco que tinha vencido 6 dos últimos 7 jogos, e a única exceção era o jogo fora de casa contra o líder do campeonato. De resto, o Vasco tinha vencido todas. Então, o São Paulo vence esse jogo contra esse time num grande momento, fora de casa. Eu não acho que o Vasco jogou mal, eu tô vendo alguns torcedores reclamarem das ideias do Diniz ali, mas eu não acho que o Vasco tenha feito uma partida ruim. Ainda assim, o São Paulo conseguiu vencer com os 12 desfalques, mas que também já não é nenhuma novidade para o São Paulo. Ele está sempre com essa média de desfalques, né? Sempre tem uns desfalques novos, né? Por cartão, por lesão. Varia de 9 a 14 os desfalques do São Paulo por jogo no Campeonato Brasileiro. É um negócio impressionante e, assim, é muito importante para a tabela, né? Porque você falava em G6, acho que já nem existe mais o termo G6, né, William? Agora é G7. É G7, verdade. Com a confirmação da final entre Flamengo e Palmeiras, a gente já fala em G7, ou seja, o São Paulo ficou a uma posição da posição de Libertadores e mais. Hoje o São Paulo está na 8ª colocação. Se o São Paulo terminar na 8ª colocação, muito provavelmente é porque o Fluminense ou o Vasco estarão na 7ª colocação, o Cruzeiro certamente estará lá em cima. Então, o 8º lugar para o São Paulo também tem uma grande possibilidade de render vaga na Libertadores, dependendo de quem for o campeão da Copa do Brasil. Então, assim, essa vitória é gigante do ponto de vista da tabela, da disputa aí por uma 7ª colocação, que garantiria a vaga na Libertadores, ou mesmo por uma 8ª colocação, que pode garantir a vaga na Libertadores. Não era fácil e o São Paulo conseguiu vencer. Continha boa que você fez aí, Jean, porque é verdade. Palmeiras e Flamengo não vão descer tanto assim na tabela e um dos dois vai ganhar a Libertadores. Já estão os dois na final. Então o G7 ele já existe. Pronto, já tem a 7ª colocação. Isso. Se a gente pensar em G7, São Paulo está a 3 pontos. Aí tá quase todo mundo com o mesmo número de jogos agora. As coisas estão se ajustando, né? Aos pouquinhos. Então estão faltando 3 pontos aí para o São Paulo colar no Fluminense no G7. E essa conta do G8 também é muito boa, porque a gente está falando de semifinal de Copa do Brasil que vai rolar em dezembro. O Cruzeiro está lá, é o 3º, o Fluminense está lá, é o 7º, e até o Vasco que está atrás do São Paulo está lá também, né? Esse Vasco passa o São Paulo. E já com o Brasileirão definido. Já com o Brasileirão definido. Então o São Paulo abre bem a possibilidade, eu falei em G6, até pensando ali, de repente até em vaga direta, né? Porque aí o São Paulo está falando, a gente está falando agora de uma pré-Libertadores para o São Paulo, que já seria muito bom, mediante o ano que o São Paulo teve, mas ele pode até sonhar com uma vaga direta, porque a diferença está pequena. E vamos combinar que o Botafogo está rateando bastante, né, Elton? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite você, William, companheiros fãs de esportes. Lembrar que no ano passado o São Paulo foi 6º e foi para a fase de grupos. É isso. Então aconteceu isso na temporada passada também. Começou um jogo que parecia uma vitória culposa do São Paulo, mas depois se transformou numa vitória mesmo de um time que jogou melhor, né? Segundo tempo... O primeiro tempo parecia ali que o São Paulo não queria ganhar o jogo. E até o pênalti acontecer, existia até um Vasco melhor na partida, apesar de algumas defesas do Léo Jardim no primeiro tempo. Mas eu acho que no segundo tempo, até pelo fato do Vasco se expor um pouco mais na tentativa do empate, o São Paulo conseguiu controlar muito bem o jogo e conseguiu fazer 2-0 no final, na bela jogada do Ferreirinha, né? E o Luiz Gustavo
tempo afastado, um cara experiente, até um gol merecido, né, pela resiliência dele, conseguiu fazer 2-0. Mas eu acho até que tem sido um resumo do São Paulo nessa temporada, e eu não estou só classificando o Campeonato Brasileiro, né, porque o São Paulo disputou Libertadores, acabou ficando no meio do caminho, Copa do Brasil também, de um time que tem se reinventado de uma maneira forçada, né, por conta dos desfalques. E isso aconteceu com o Zubeldia durante uma parte da temporada e eu acho que tem acontecido também com o Hernan Crespo nesse trecho do Campeonato Brasileiro, né, que hoje é a única prioridade do São Paulo. Mas como o Campeonato Brasileiro dá muitos presentes, porque o campeonato que dá presente para clube, né? Porque o 15º pode ir para a Sul-Americana, por exemplo. Já que o G6 virou G7, a Sul-Americana também, o G12 virou G13, né? Pois é, e aí vai abrindo para todo mundo. Vai abrindo Daqui a vaga pouco para o todo primeiro mundo. rebaixado belisca uma vaga. O fato é que o São Paulo vai encaminhando uma classificação para uma competição internacional na próxima temporada, que pode ser a Libertadores, justamente por ter vencido um confronto direto, já que esse bolo é gigantesco, cada jogo passa a ser um confronto direto numa busca por uma competição internacional. E vencer o Vasco, que vinha num viés de alta, né, um time que vem muito bem no campeonato e encontrou uma identidade, acaba sendo muito mais a vitória do resultado e da superação do que necessariamente do desempenho do São Paulo, apesar de eu achar que o São Paulo foi melhor depois que fez o primeiro gol, né? Até pela exposição do Vasco na partida e fazendo com que o São Paulo aproveitasse bem esses espaços no segundo tempo. Segundo tempo inteligente do São Paulo. Acho que até as chances no segundo tempo, né, Calçado, se a gente parar para pensar, a gente está vendo o lance do primeiro tempo, teve bola na trave, teve chance do Ryan também, até o pênalti do Lucas, que já foi nos acréscimos. Mas, para a gente parar e analisar o segundo tempo, muitas chances do Vasco, sim, mas talvez as mais agudas, até pelo espaço que o Vasco proporcionou, as mais agudas, as mais perigosas do São Paulo, né? Tudo bem, Calçado? Olá, William, companheiros. Boa noite para você que nos assiste, porque tem dois Vascos atualmente, né? Tem o Vasco com Verratti e o Vasco sem Verratti. Sim. Porque o Diniz, mencionando esses últimos jogos, e é um momento... A gente não pode dizer que o momento tenha mudado em função de uma derrota. Vamos aguardar o desdobramento disso. Mas era um momento, talvez, sem dúvida alguma, o melhor do Vasco. Com o Diniz encontrando uma outra forma de jogar. Havia toda uma dependência do Verratti, que era porque ele molda o time. Tanto que, no primeiro tempo, sem o Verratti, o time cruzou 11 bolas. No segundo tempo, ele entra aos 13, o Vasco foi para 33 cruzamentos. De 11 para 33, ou seja, 11 no primeiro tempo, 22 no segundo. É claro, o tempo vai passando e aí o cruzamento se torna uma alternativa, né? Uma alternativa. E quando entra o Verratti, ele é uma necessidade, quase uma obrigação, porque é como você aproveita o jogo. Então, é um Vasco que, com a bola mais rente ao gramado, um Vasco com a bola mais alta. E o Diniz coloca o Ryan por dentro, o Nuno aberto, tem o Coutinho. Quando tem o Coutinho, realmente você tem uma outra forma de lidar com a bola no meio de campo e de abastecer esses jogadores. Realmente fica estranho ter o Coutinho para apenas fazer a bola chegar no lado para cruzar para o Verratti. Então o Vasco fica entre essas formas de jogar. Mas tem um momento que precisa do Verratti, né? Agora, o Vasco fez um péssimo jogo. O pênalti, sim. Existem momentos nos jogos que eles são momentos determinantes para o resultado da partida. Obviamente é um pênalti. Isso aí não precisa contar para ninguém como segredo. O pênalti existe, não é que era um São Paulo seguro, equilibrado, tranquilo, né, pressionando o Vasco. O Vasco finalizou inúmeras vezes. O Vasco foi para, deixa eu ver a quantidade de finalizações aqui, 25 finalizações. Exato. 25. Só que o São Paulo acertou o dobro de vezes, chutando menos da metade. Isso que eu falei, a questão do segundo tempo, mais agudo. A gente viu nos lances ali, tem mais do Vasco, mas os lances do São Paulo são mais... Ele tem espaço para progredir num time dentro de uma equipe que sai, quer dizer, ele vai vertical, o São Paulo que vai com 3 zagueiros, vai com um meio de campo bem protegido, e na tentativa de, quem sabe, o Lucas decide. O São Paulo foi nessa base, né, com muitos desfalques. Então a vitória, pelo número de desfalques, pela quase que única forma de jogar, o São Paulo conseguiu um resultado extraordinário contra uma equipe que está num momento bom no campeonato. E aí tomou uma pancada muito forte. Mas o pênalti... foi engraçado que, assim,
Existiu. A linha de jogo, a ideia de jogo do São Paulo foi essa, foi explorar contra-ataque. Acho que o São Paulo explorou bem o contra-ataque o jogo todo, porque no primeiro tempo também ele teve boas oportunidades ali, né? O Vasco pressionava e o São Paulo tinha esse espaço que era dado pelo Vasco para contra-atacar. Mas o curioso é que a exceção foram 5 minutos iniciais. 5, 6 minutos iniciais, quando o São Paulo bota uma pressão ali na marcação na saída de bola do Vasco. Essa marcação impede o Vasco de jogar. Então, foi algo surpreendente, até pelo contexto, pela conjuntura do jogo e os desfalques do São Paulo. Mas isso rapidamente mudou. A partir dos 10 minutos, acho que o jogo já toma aquele roteiro que a gente imaginava que seria o mais comum, com o Vasco tendo mais bola, tanto que o Vasco termina com mais de 60% de posse, tendo mais volume de jogo, acho que finalizou 25, 26 vezes por aí, mas o São Paulo levando perigo nos contra-ataques sempre, né? E acho que essa foi a tônica do jogo. Óbvio que no segundo tempo ia se tornar ainda mais a tônica do jogo, também pelas mudanças feitas pelo Diniz. Mas eu não condeno muito a atitude do Vasco. Há quem acha que ele abriu o time cedo demais, né? Quando ele tira um volante para colocar mais um atacante. Mas eu acho que, assim, dado o contexto do jogo e olhando para o que o Vasco conseguiu produzir, também não consigo muito crucificar essa decisão. O problema é que o Vasco não conseguiu fazer a bola entrar, por mais que tenha criado. O espaço que seria dado ao São Paulo foi dado, de fato, né? Em algumas o São Paulo desperdiçou e no final conseguiu matar o jogo. Mas eu acho que é aquele típico jogo que eu não consigo dizer que ninguém jogou mal. Acho que dentro das conjunturas ali, as duas equipes fizeram, no caso do Vasco, uma razoável para boa partida. Claro que o Vasco já jogou melhor em jogos recentes, sem dúvida, mas é que o Vasco vinha jogando muito bem. Hoje eu não acho que o Vasco tenha feito um mau jogo e o São Paulo, por todo o contexto, eu acho que fez a partida, do ponto de vista tático, ideal. E foram um número de finalizações, um número altíssimo no jogo. 36. Estou falando entre as duas equipes. Das duas equipes. Só para o número certo, o Vasco acertou 8 e o São Paulo 6 no alvo. Mas é um 25-11, né, no total. Quer dizer, você vê como o São Paulo foi melhor, sim, né? E como assim, o jogo permitiu isso. Né? O Vasco não conseguiu barrar o São Paulo no número de finalizações e nem o São Paulo também barrar o Vasco. E acho que quando o William falar, as chances do São Paulo foram mais claras, eu acho que tem um pouco a ver também com o fato de que não tem jeito. Chance em contra-ataque... É isso, porque abriu. Chance em contra-ataque, em geral, ela é mais clara. Quer dizer, a tendência de que não... Bom, essa aí nem se fala, né? Aí o Rigoni realmente abusou da sorte. Eu digo abusou da sorte porque você imagina se o gol que sai logo depois é do Vasco e não do São Paulo, né? Ele não ia dormir essa noite. Mas no fim, o gol do Luiz Gustavo acaba tranquilizando tudo, inclusive para o Rigoni. Sabe o que é curioso? Diga. É a 4ª vitória do São Paulo como visitante no Campeonato Brasileiro. A gente lembra que em 2023 o São Paulo ganhou uma, que eu acho que foi o último jogo, inclusive, do São Paulo como visitante. Contra o Bahia, né? Ano passado ganhou 5. Ganhou 4 partidas como visitante, todas depois da pausa do Mundial, todas depois que o Hernan Crespo assumiu a equipe. A gente vê um São Paulo fora de casa também, jogando melhor. Porque venceu o Internacional, venceu o Juventude, né? 2 jogos no Sul, ganhar Caxias é difícil. Sim. Viajou para Fortaleza, o Fortaleza na zona de rebaixamento, assim como o próprio Juventude ganhou do Fortaleza e agora ganha do Vasco, que é um time que a gente sabe que no São Januário joga melhor do que joga fora de casa. A notícia boa, Elton, diante disso que você está falando, é que o São Paulo agora só joga fora de casa. Exatamente. Esse ponto como mandante. Então, é nesse ponto que eu ia entrar. É nesse ponto que eu ia entrar. Obviamente, né, que o São Paulo vai jogar como mandante fora do Morumbi. Tem 3 jogos como visitante mesmo, né, na casa do adversário no Campeonato Brasileiro, mas já é, primeiro, uma evolução em relação à temporada passada, que o São Paulo terminou em 6º e ganhou 5 jogos como visitante. A gente sabe que é importante vencer jogos fora de casa para garantir, no mínimo, a vaga na Libertadores, mas é o recorte do Hernan Crespo. É o recorte de um São Paulo que, depois que o Crespo assumiu, consegue vencer fora de casa. E a gente sabe, não lembro se foi o Abel Ferreira, se foi acho que foi o Rogério Ceni que falou sobre isso. Pega a tabela do Campeonato Brasileiro e olha quantos times vencem como visitante. Mais de 5 jogos. Poucos. São Paulo já conquistou 4.
Eu acho que isso é fundamental para um time que, pelo menos, tem como esse objetivo principal agora, não vai disputar o título brasileiro, pelo menos chegar à Libertadores do ano que vem. Mas, assim, já vamos falar desse fator casa e fora de casa, porque os 2 próximos jogos do São Paulo serão na Vila Belmiro. É um acordo com o Santos. O Santos tem direito a 3 jogos no Morumbi, fez 2, fatídico o jogo contra o Vasco e o jogo contra o Juventude. Tá faltando 1. E o São Paulo tem 2 jogos agora para fazer como mandante, vai ser na Vila Belmiro. Meio de semana contra o Flamengo, e o jogo no outro final de semana, né, pré-data FIFA, contra o Bragantino. Os 2 na Vila. Um jogo 9h30 da noite e outro jogo às 9 da noite. Agora, sobre o Crespo, porque vai passando rodada, vem rodada, vai rodada, e ele vai aumentando o número de jogos aí pelo São Paulo, né? Já são 18, se eu não estou errado na conta, com o Zubeldia eram 12, com esse 18. Ele faz um turno com o São Paulo, né? Ele assume depois da derrota para o Vasco, 3-1, que cai o Zubeldia, e aí ele assume. Como é que dá para avaliar o trabalho do Crespo até agora? Sei que dá para fazer até um comparativo com o Zubeldia, porque tem os Zubeldias Lovers, né? E tem Crespo Lovers, mas quem é Zubeldia Lover é hater do Crespo, e aí? Você está falando de alguém? Esse é um problema do mundo, né? Na verdade, você precisa amar um para odiar o outro, odiar um para amar o outro. Essa é a moda. Bipolaridade. Assim, eu não consigo entrar nessa, eu acho, como diria Paulo Calçade, eu não entro nessa. Eu acho que, assim, são 2 bons treinadores. Acho que, enfim, existia muito, isso é curioso. Eu me lembro que existia muito um argumento. E que eu mesmo pensava assim, porque eu não achava o trabalho do Zubeldia ruim, de maneira geral, embora houvesse coisas passíveis de críticas. Mas uma coisa que se dizia muito em relação ao trabalho do Zubeldia é, olha, precisa olhar também para a quantidade de desfalques que ele tem nessa parada para a Copa do Mundo. Isso não mudou, hein? Então, isso não mudou. Todo mundo dizia que na hora que voltar da parada, com todos os jogadores de volta, com o elenco completo, a coisa muda muito. Isso continua igual se não tiver piorado, por incrível que pareça. Então, assim, o Crespo continua tendo as mesmas dificuldades que o Zubeldia tinha. Eu acho que os dois técnicos são 2 bons treinadores, com qualidades diferentes, com, acho que, olhares diferentes para o jogo. Eu acho até que, eu sempre achei isso, que o Crespo foi muito exaltado na primeira passagem dele pelo São Paulo. Teve o título, né? Se você olhar para o que foram, quer dizer... A campanha do Crespo positiva pelo São Paulo foi no Campeonato Paulista, um campeonato em que você pega 80% de times mais fracos, aí ok, a final foi contra o Palmeiras, em que o São Paulo volta a ganhar um título que acho que foi importante para o São Paulino mais jovem, principalmente, que não tinha visto. Então foi um momento legal, foi uma coisa para comemorar. E o Palmeiras levou o título para um outro tamanho. Sim. Assim, porque era o Palmeiras. Claro, exato, porque você tinha essa final. Exatamente, claro. você tinha o Palmeiras na final e isso acabou elevando a importância do título. Ainda que eu acho que naquele momento São Paulo ainda não tinha a Copa do Brasil, então tinha aquilo ali, tinha relevância. Não dá para dizer que não tinha relevância e eu entendo a gratidão por isso. Mas se você avaliar a primeira passagem do Crespo, o que o time jogou para ganhar o Campeonato Paulista e o que o time depois não faz no Campeonato Brasileiro... Eu não achava que toda essa idolatria pelo Crespo fazia sentido pelo trabalho dele como técnico, pelo trabalho de treinador. Mas, assim, não acho que o trabalho dele seja ruim, não consigo entrar nessa disputa de um ou outro. Claro que os números, imediatamente a saída do Zubeldia e a chegada do Crespo corroboram a ideia da troca, que, de fato, né... Na chegada do Crespo, São Paulo começa a ganhar um monte, mas não tem jeito. É um time que, por todo o contexto, e aí estou falando de direção, estou falando de elenco sempre desfalcado, né? De todos os problemas que o São Paulo... de problemas financeiros, não vai ser um time que vai ganhar o tempo todo e que vai viver numa maré de alegria até que as coisas se resolvam fora de campo também, né? Acho que essa é a questão. Atribuir tudo ao treinador é muito fácil. E só para o Morumbi... Tem um acordo de São Paulo e Santos. É porque o Morumbi agora está com shows. Cara, vai ter Dua Lipa, Linkin Park. Por isso que o Elton veio da Bahia para cá, inclusive. Ele vai passar o mês de novembro aqui. Já não basta os que tem lá, né? E ainda tem o Oasis também, um pouquinho mais para frente. Sempre bom dizer só a argumentação da direção do São Paulo, e aí cada um entenda ou não entenda, ou faça a avaliação que quiser. A argumentação da direção do São Paulo é que não seriam tantos jogos fora do Morumbi,
porque o calendário era outro, e depois da mudança no calendário do futebol brasileiro, né, com os jogos do brasileiro sendo trazidos para essas datas, o São Paulo acaba perdendo mais jogos em casa. E olha... No momento o crucial. momento, né? Quer dizer, esses 2 próximos jogos são importantíssimos. É isso, torcedor tricolor, vitória importante do São Paulo contra o Vasco. Com essa vitória, o São Paulo chega ali a 44 pontos, está em 8º colocado. Lembrando, como foi citado aí no linha de passe, né, que com o Flamengo e o Palmeiras na final da Libertadores, um vai ser aí o campeão, vai abrir mais uma vaga, vai ser o G7 no Brasileiro, com vagas para a Libertadores. O São Paulo está ali a uma posição, né, de entrar na vaga para a Libertadores, e essa vitória hoje foi uma vitória muito importante, tem que ser exaltada essa vitória do São Paulo jogando fora de casa. Lembrando que no primeiro turno o Vasco amassou jogando lá no Morumbi, né, amassou o São Paulo, e hoje o time deu um troco, vencendo por 2-0. Legal ver o Luiz Gustavo marcando após um longo período ali que ele teve, né, difícil, passou muito tempo ali se recuperando, e ele hoje marcando um gol importante. São Paulo abrindo o placar no primeiro tempo, segundo tempo ampliando ali, garantindo essa vitória, conseguiu, né, vencer o Vasco fora de casa, lá em São Januário, uma vitória gigante do São Paulo, né, um time que, o São Paulo que está vivo, né, nessa briga por Libertadores, e hoje conquistou, né, esses 3 pontos aí, o que deixa o time muito vivo nessa briga. Agora até essa próxima partida contra o Flamengo, o São Paulo vai ser o mandante, mas vai jogar na Vila Belmiro, né? Mas uma pena não jogar, o São Paulo não poder jogar no Morumbi, justamente agora, nessa reta final de um brasileiro, onde o time está brigando por uma vaga na Libertadores. O Morumbi vai fazer muita falta. O São Paulo vai ter que mandar os seus jogos lá na Vila Belmiro, esse jogo aí contra o Flamengo na próxima quarta-feira, às 21h30. Jogo difícil, mas o São Paulo quer essa vaga na Libertadores, então tem que ir para cima, né, e tentar buscar essa vitória contra o Flamengo, esses 3 pontos na próxima quarta-feira. Mas hoje foi uma vitória muito importante, o São Paulo jogou muito bem, conquistou aí esses 3 pontos, e agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. É isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.